Ló, sobrinho de Abraão, é uma das figuras mais intrigantes da Bíblia. Sua história está marcada por decisões cruciais, desafios imensos e momentos de grande fé. Embora frequentemente ofuscado pela figura de seu tio, Abraão, Ló desempenhou um papel fundamental na narrativa bíblica. E suas escolhas oferecem lições preciosas para a nossa vida. Neste vídeo, vamos explorar a vida de Ló, desde sua jornada ao lado de Abraão até sua separação e os eventos que se seguiram, trazendo à tona questões de fé, obediência, escolhas e as consequências de nossas ações. Ló nasceu em Ur dos Caldeus, uma cidade rica e próspera, mas também profundamente imersa na idolatria e nos pecados. Ele era sobrinho de Abraão, filho de Arã, irmão de Abraão. Quando Deus chamou Abraão para sair de sua terra e ir para uma terra prometida, Ló acompanhou seu tio nessa jornada. Abraão, sendo um homem de fé inabalável, obedeceu a Deus, e Ló, que ainda era jovem e impressionável, escolheu seguir seu tio, confiando em sua liderança e fé. Juntos, eles partiram em uma viagem que os levaria a terras desconhecidas, guiados pela promessa de Deus de que Abraão seria o pai de uma grande nação. Durante a jornada, Abraão e Ló se estabeleceram na região de Canaã. Ambos prosperaram, com grandes rebanhos e muitas riquezas. No entanto, a terra não podia sustentar os dois ao mesmo tempo, pois havia conflitos entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nesse momento, Abraão tomou uma atitude notável. Ao invés de deixar a situação escalar para um conflito, ele sugeriu que Ló escolhesse a terra que desejasse, e Abraão ficaria com o que sobrasse. Essa atitude de generosidade de Abraão, que poderia facilmente ter tomado a melhor parte da terra para si, é um exemplo poderoso de humildade e confiança na providência de Deus. Ló, olhando ao redor, viu que a região do Jordão, com suas cidades prósperas, parecia ser a melhor opção. A Bíblia descreve que ele olhou e viu que a terra era bem regada, como o jardim do Senhor, e escolheu morar nas proximidades das cidades de Sodoma e Gomorra. Esse foi o início de uma série de decisões erradas que marcariam a vida de Ló e suas consequências trágicas. Ao escolher a região de Sodoma e Gomorra, Ló estava escolhendo o conforto e a prosperidade material à custa de sua proximidade com Deus e de seu discernimento espiritual. Embora as cidades de Sodoma e Gomorra fossem prósperas, elas estavam corrompidas por um grau extremo de imoralidade e pecado. A escolha de Ló pode parecer lógica do ponto de vista humano. Ele estava escolhendo um local fértil e vantajoso para seu rebanho. No entanto, essa decisão representava uma tendência perigosa de dar prioridade às coisas temporais e materiais sobre os valores espirituais e a obediência a Deus. Com o tempo, Ló se estabeleceu em Sodoma, uma cidade conhecida por sua corrupção, violência e depravação. Embora Ló fosse um homem de Deus, ele começou a se envolver cada vez mais com os habitantes de Sodoma. Ele se tornou uma figura de destaque na cidade, mas em vez de influenciar a cidade para o bem, ele foi lentamente absorvido por sua cultura e seus pecados. Isso nos ensina uma lição importante. Quando nos cercamos de ambientes que promovem a imoralidade e o pecado, podemos facilmente ser influenciados por essas forças, mesmo que nossa intenção inicial fosse de permanecer fiel a Deus. Deus, em sua justiça, decidiu destruir as cidades de Sodoma e Gomorra devido à sua grande maldade. Abraão, ao saber do plano de Deus, intercedeu por sua sobrinha e pediu a Deus que poupasse as cidades se houvesse pelo menos 10 justos lá. Deus, sendo misericordioso, concordou, mas infelizmente não havia nem 10 justos em Sodoma. Assim, Deus decidiu destruir as cidades. Mas antes de fazê-lo, ele enviou 2 anjos a Sodoma para avisar Ló e sua família. Os anjos encontraram Ló sentado à porta da cidade e, ao informá-lo do iminente julgamento, pediram que ele fugisse com sua família para salvar suas vidas. A história de Ló, nesta parte, revela a misericórdia de Deus, que não destrói os justos com os ímpios. Mesmo sabendo das falhas de Ló, Deus o poupou, porque Ló havia sido um homem de fé, ainda que imperfeito. Através de sua misericórdia, Deus ofereceu a Ló e sua família uma chance de escapar da destruição iminente. Isso nos lembra que mesmo quando tomamos decisões erradas ou nos deixamos influenciar por maus ambientes, Deus ainda pode estender sua graça e misericórdia, nos oferecendo a oportunidade de nos arrependermos e nos afastarmos do pecado. Ló, com sua esposa e filhas, foi instruído a fugir da cidade sem olhar para trás. No entanto, a esposa de Ló, que não conseguiu deixar atrás as riquezas e o conforto de Sodoma, olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. Esse momento é um dos mais simbólicos da história de Ló, pois ele nos ensina que, quando estamos chamados a seguir a Deus, não podemos nos apegar ao passado ou às coisas materiais que nos afastam de sua vontade. O olhar para trás da esposa de Ló simboliza a tendência humana de querer voltar ao passado, a vida antiga, mesmo quando Deus nos chama para uma nova jornada.
Ló, sua esposa e suas filhas foram poupados da destruição de Sodoma e Gomorra, mas o impacto de suas escolhas ainda o seguiu. Depois da destruição das cidades, Ló e suas filhas se refugiaram em uma pequena cidade chamada Zoar. No entanto, os desafios continuaram. As filhas de Ló, em um ato de desespero e falta de fé em Deus, decidiram embriagar seu pai e ter filhos com ele, acreditando que eram as últimas pessoas sobreviventes na terra. Esse episódio mostra como as consequências das escolhas de Ló se estenderam por gerações, afetando não apenas a sua vida, mas também a de sua descendência. A história de Ló, sob a ótica espiritual, é um poderoso lembrete sobre as escolhas que fazemos na vida e suas consequências. Quando Ló escolheu se estabelecer em Sodoma, ele priorizou as riquezas e o conforto temporário em detrimento dos princípios espirituais. Sua história nos ensina que não podemos servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. As tentações do mundo podem parecer atraentes, mas elas têm um preço. Quando nos afastamos de Deus e fazemos escolhas baseadas em interesses egoístas ou materiais, podemos nos perder em uma espiral de consequências dolorosas. A vida de Ló também revela a grande misericórdia de Deus. Apesar de suas falhas, Deus o poupou da destruição de Sodoma e Gomorra e ainda ofereceu uma chance de salvação. Ló não era perfeito, mas ele ainda tinha fé em Deus. E essa fé, embora muitas vezes fraca, foi suficiente para que ele fosse salvo. Isso nos mostra que, mesmo quando falhamos, Deus está disposto a nos perdoar e a nos dar uma nova oportunidade se estivermos dispostos a seguir seu caminho. Por fim, a história de Ló nos desafia a refletir sobre nossas próprias escolhas. Estamos priorizando as coisas materiais ou estamos buscando viver conforme a vontade de Deus? Estamos permitindo que nossa fé seja enfraquecida pelo ambiente ao nosso redor? Ou estamos fazendo escolhas que honram a Deus? A história de Ló é uma lição sobre como a fé pode nos salvar, mas também sobre como nossas escolhas podem afetar não apenas nossas vidas, mas também as vidas de nossos filhos e gerações futuras. Se inscreva-se no Fé Sem Rótulos 56, curta, comente e compartilhe.